né? Ítalo Rodrigues, que é ex-diretor de futebol do Vitória, ele falou a respeito da situação de Thiago Couto. Foi perguntado, ele explicou. Vou colocar o corte na tela agora. A gente vai ouvir. Quando acabar, eu vou comentar em cima, explicar mais as informações que eu tenho para poder complementar o vídeo. E aí a gente bate o papo. Fechou? Vamos ouvir Ítalo Rodrigues. Lembrando que o corte é do Cash FC. Ítalo, qual a real situação de Thiago Couto? Fica ou negocia em alguma troca com o Vitória? E a multa que devem do jogador, né? Isso. Eu não estava aqui, mas óbvio que eu tenho conhecimento, né? O jogador jogou contra o Sport, existe uma multa prevista no contrato. Essa multa, tá. Que o Vitória, inclusive, reconhece, né, como uma multa devida, assim como a gente também deve um valor referente à liberação do Léo Pereira. E existe essa negociação com o Vitória para a possível continuidade do Thiago. O que eu posso falar especificamente não é só o Vitória, existem algumas outras possibilidades, inclusive, né, dele voltar para o Sport. Existe essa possibilidade? Existe, com certeza. Mas aí na condição de redução salarial. Na condução, ele sabe da real situação do clube, né? Eu acho que seria, né, para mim, mais uma vez falo, seria o caminho muito mais confortável, né? Porque a gente ficaria bem servido, acredito eu. Mas ele manifestou também o interesse de continuar na Série A e como a gente também colocou desde o início, né, junto com o presidente, não é um ano que a gente queira forçar ou queira ninguém que quer estar aqui. Vai ser um ano de muito trabalho, um ano que a gente vai esticar a corda, que a gente vai cobrar, mas a gente precisa que todo mundo que está aqui entenda o momento e aceite as cobranças. Não adianta a gente forçar, óbvio, se tem algo que beneficia o esporte. A gente também não quero jogar, me dá aqui minha rescisão de graça e eu vou. Não é assim, né? Assim como eu falei do Zé ontem, a gente não pode pegar os nossos ativos e queimar no mercado. Aí, no caso do Thiago, ele ficando no Vitória, envolveria alguma situação financeira ou pelo menos de vinda de jogadores de lá para cá, alguma coisa desse tipo? Exato, precisa existir a compensação, isso é óbvio. Né? Seja ela financeira, seja ela através de alguns atletas, né? Então, de repente, de atletas que a gente não teria condição de pagar, que estariam fora da nossa realidade. Isso é possível de acontecer. Mas já foi conversado sobre esse caminho? Tipo assim... Com o Vitória? Sim. Não, é uma das possibilidades. A gente está tentando encontrar o melhor modelo de negócio, eu diria, sabe, Rodrigo? Não vamos fazer com o jogador, não. Vamos fazer parte com o jogador, parte com questão financeira. Vamos fazer sem questão financeira, vamos fazer só com o jogador. E aí tudo é negociável, eu diria, como eu falei, desde que seja benéfico, óbvio, né, para esporte, mas também para a Vitória, porque ninguém faz nada se não for bom para os dois lados. Bom, Ítalo Rodrigues aí deixou claro o que é que tá acontecendo, né? Basicamente é o seguinte, o Felipe Machado, o Thiago Couto, melhor falando, ele não quer ficar no esporte. Certo? Não quer ficar no esporte. Ele precisa, ele sabe da janela que se abriu para ele na Série A e sabe que ir pro esporte, na situação atual do esporte, não é positivo para ele. Inclusive o Ítalo Rodrigues deixa isso claro, né? Ele fala pro jogador que quer ficar na Série A porque sabe que tem mercado na Série A. Então o João Vitória trabalha com essa vertente aí. Só que tem alguns pontos nessa negociação. Quais são os pontos? Primeiro ponto, Vitória precisa negociar, ainda precisa definir a questão do pagamento pela utilização do jogador. Mais a questão do pagamento de Léo Pereira. Ou seja, a Vitória vai precisar desembolsar alguma grana nisso aí. O segundo ponto é: por que o Vitória não pode. Por que o Thiago Couto não pode simplesmente deixar o esporte assim, conseguir uma rescisão e ir embora? Porque existe uma questão contratual
e o Sport está devendo ao São Paulo a compra do atleta. Então lá atrás o Sport comprou o jogador ao São Paulo e está devendo ainda parcelas. E está devendo dinheiro ao próprio jogador. Então assim, para o Vitória comprar o Thiago Couto em definitivo, vai ter que assumir as parcelas desta compra do Thiago Couto ao São Paulo. Certo? Então esse é um ponto que está pegando. O segundo ponto, o Vitória quer a troca pau a pau, ou seja, vem Thiago Couto, vai Felipe Machado, o Sport arca com o salário completo do Felipe Machado, obviamente, e o Thiago Couto vem com o Vitória arcando com o salário dele tranquilamente. Só que existe uma diferença salarial entre os dois. O Thiago Couto, se bem me lembro, acho que recebe algo em torno de 150 e o Felipe Machado um pouco mais. Então o Vitória, o Sport nesse sentido tá perdendo, o Sport não tem dinheiro. Então o Sport propôs um empréstimo, manter a situação de empréstimo dos dois lados, sendo que o Vitória arcando com parte do salário de Thiago Couto, ou com parte do salário do Machado, porque o Sport não tem condição de arcar. Ou seja, no final das contas, o Vitória arcaria com o salário de Thiago Couto mais parte de Machado, e o Sport, no final das contas, arcaria ali com a diferença entre os dois salários, que ficaria inferior a 150 mil. Só que a negociação não andou e tá travada. A expectativa é que agora, com o papelinho chegando, essa negociação adiante o lado, porque o jogador precisa jogar, né? O próprio Ítalo Rodrigues, nesta mesma entrevista, ele fala que o jogador não se apresentou no dia 8, não tinha se apresentado ainda, mas que o prazo de férias dele esperava no dia 8, ou seja, ontem. Ele ia comunicar ao jogador sobre o retorno dele ao esporte, para que o jogador se apresente, porque não houve ainda acerto entre as partes. Com a reapresentação do Thiago Couto, a tendência é que isso agilize, até porque o Thiago Couto não quer ficar lá. Então, a tendência é que ande esse processo, para que o Vitória chegue logo à definição, né? Se Thiago Couto vai ficar lá, se Thiago Couto vem para cá, se Machado vai para lá, se Machado vem para cá. E tem outros times interessados também em Felipe Machado, e o Vitória está dando prioridade ao esporte por conta dessa questão do interesse pelo Thiago Couto. Certo? Então a situação é essa, sem muita definição clara, mas é uma situação que tende a se desenrolar, a acabar com isso em breve. Certo? Então sobre o Thiago Couto é isso que eu tenho para falar. E mais uma vez falando que o corte é do Cast FC.